bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula com os senhores para estudar o controle de constitucionalidade, um dos temas mais importantes, mais relevantes e mais fantásticos do direito constitucional. Olha, a gente já viu o que é o controle, a gente viu as formas de inconstitucionalidade. A gente vai aprofundar então no estudo do controle de constitucionalidade e vamos estudar nesta aula aspectos específicos para você gabaritar qualquer questão relacionada ao quê? Ao controle difuso de constitucionalidade. Então, nesta aula a gente vai falar do controle difuso, tópico 2 aí no seu material. O que é o controle difuso mesmo? Isso, muito bem. A gente viu na primeira aula que o controle difuso é aquele realizado por vários órgãos do Poder Judiciário. Como o próprio nome já indica, o controle é pulverizado. E aí, o primeiro ponto, né, que a gente vai estudar aqui é qual é a origem, de onde saiu, onde surgiu o controle difuso de constitucionalidade. Muito bem. A origem do controle difuso, letrado no seu material, a gente vai falar aqui da origem dele, inclusive ocorreu nos Estados Unidos, né? Então, por isso a gente vai chamar esse controle de modelo de controle de constitucionalidade estadunidense. Por quê? Porque a origem dele se deu nos Estados Unidos da América, em 1803. A Suprema Corte dos Estados Unidos, tá? Em 1803, declarou uma lei inconstitucional. No caso, Marbury versus Madison. E o relator da Suprema Corte, nesse julgado, foi o juiz John Marshall, tá? Então, essa foi a origem do controle de constitucionalidade. No caso, Marbury versus Madison, cujo juiz relator era o John Marshall, e essa declaração de inconstitucionalidade se deu pela Suprema Corte, tá? Então, o relator é que era o John Marshall. Olha, na verdade, a doutrina fala que esse não foi o primeiro controle realizado, tá? Porque o próprio John Marshall já tinha realizado o controle de constitucionalidade anteriormente. Ele já tinha comparado um objeto, né, uma lei, com a Constituição dos Estados Unidos, só que nesse primeiro controle ele declarou a lei constitucional. Agora, o primeiro controle declarando uma lei inconstitucional foi em 1803, nesse caso aqui, Marbury versus Madison, tá? E no Brasil? Isso, muito bem. No Brasil, o controle difuso de constitucionalidade, ele foi inserido na primeira Constituição republicana da nossa história, tá? Que é a Constituição de 1891, tá? Então, inseriu-se aqui o Rui Barbosa, né? Ele, então, copiou esse controle da Constituição dos Estados Unidos e inseriu aqui na Constituição do Brasil, controle difuso de constitucionalidade, e a partir dali, todas as outras constituições já previram o controle difuso de constitucionalidade. E o que é mesmo? Isso, muito bem, é aquele realizado por quaisquer juiz ou tribunal, tá? Por órgãos pulverizados, vários juízes aqui. Pessoal, a primeira pegadinha que pode cair na prova de vocês é sobre o próprio conceito do controle difuso. Por quê? O que é o controle difuso? É aquele realizado por qualquer juiz ou tribunal. É aquele realizado por quem? Isso, muito bem, por qualquer juiz ou tribunal, beleza? Então, o controle difuso, letra B no seu material, tem como órgãos competentes para realizar o controle, e isso, muito bem, qualquer juiz ou tribunal. Muito bem, então o controle difuso é realizado por qualquer juiz ou tribunal. Qualquer juiz ou tribunal. Mas muita atenção, por quê? Nos tribunais, o controle difuso, ele tem que observar uma regra prevista no artigo 97, tá, pessoal, da CF. Artigo 97 da CF, que estabelece aqui a regra do fulmente, tá? Que é a cláusula da reserva de plenário. Cláusula da reserva de plenário. Tá? Cláusula da reserva de plenário, que é a cláusula do fulmente. Professor, como assim? Não entendi nada. Primeira pegadinha, então, é o conceito aqui. O que é o controle difuso? É aquele realizado por qualquer juiz ou tribunal, sendo que no tribunal deve-se observar a cláusula da reserva de plenário. Agora, qual que é a pegadinha da prova? Ele pode afirmar
na prova dos senhores que o controle difuso é aquele realizado por qualquer órgão do Poder Judiciário. E neste caso está errado, porque não é qualquer órgão do Poder Judiciário, tá? É qualquer juiz ou tribunal, e no tribunal tem que ser realizado pelo tribunal mesmo, tá? Que é a chamada cláusula da reserva de plenário aqui, na realização do controle difuso de constitucionalidade, beleza? Bem, vamos então entender essa afirmação para você verificar que realmente não é qualquer órgão, é qualquer juiz ou tribunal. O primeiro órgão aqui que a gente vai estabelecer, né, que não realiza controle é o CNJ. Porque o CNJ é um órgão administrativo, ele tem natureza fiscalizatória e correcional dos órgãos do Poder Judiciário, tá? Então ele não realiza o controle de constitucionalidade, tem função administrativa, beleza? Bem, pessoal, para a gente entender então o que é o Poder Judiciário, esse é o organograma do Poder Judiciário. Nós temos aqui na cúpula o Supremo Tribunal Federal, que tem sim competência aqui para realizar o controle, tá? Então ele tem competência para realizar o controle, inclusive, como ele é o principal guardião da Constituição, o STF, ele realiza tanto controle abstrato, concentrado, quanto controle difuso concreto, de constitucionalidade aqui, beleza? Também integra aqui o Poder Judiciário o CNJ, só que o CNJ não exerce função jurisdicional e, por isso, ele não realiza controle de constitucionalidade, beleza? Nos tribunais, nós temos aqui, ó, 4 tribunais superiores, o STJ, o STM, o TST e o TSE, tá? Na Justiça Comum, que tem como órgão de cúpula o STJ, a gente tem a Justiça Comum Federal, que tem como segundo grau o TRF e primeiro grau os juízes federais. No âmbito dos estados, né, da Justiça Comum, a gente tem um TJ e, em primeiro grau, os juízes de direito, beleza? Bem, lembrando aqui que tem algumas unidades da federação, naqueles estados que tem mais de 20 mil militares, podem criar o Tribunal de Justiça Militar, tá? Por iniciativa do próprio TJ, apresenta o projeto de lei à Assembleia. Na atualidade, só existem 3 tribunais de justiça militar no Brasil, tá? Um no Rio Grande do Sul, um em São Paulo e um em Minas Gerais, tá? Que também tem essa competência aqui de realizar o controle de constitucionalidade no âmbito que estadual, tá? No julgamento aqui das causas de competência da justiça militar estadual, beleza? Bem, aqui a gente tem os juízes federais da justiça militar, tanto o titular quanto o substituto, né, em primeiro grau, e em segundo grau é o próprio STM, né, que é o órgão de cúpula, ele também tem a função aqui de julgar os recursos em segundo grau, beleza? Na Justiça do Trabalho a gente tem os juízes do trabalho, os tribunais regionais do trabalho e o TST, que é o órgão de cúpula aqui. E na Justiça Eleitoral a gente tem o TSE, o TRE, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Lembrando aqui que as juntas eleitorais, elas não têm função de julgamento de causas, né? Então, a função dela é basicamente auxiliar na apuração de votos e na diplomação no âmbito das eleições municipais, tá? Beleza? Então, tem ali uma função bem restrita, então a gente também vai excluir aqui a competência das juntas de declarar uma lei inconstitucional, porque a função dela é, em que pese, integrar o Poder Judiciário, mas função meramente administrativa aqui, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá, quem pode realizar o controle de constitucionalidade? Qualquer juiz aqui, ó, em primeiro grau, tá? Tanto a Justiça Comum Federal, Estadual, Militar, do Trabalho e Eleitoral, ou o Tribunal, TRF, TJ, TRT, TRE, STJ, STM, TST e TSE, tá? Quem então, só de olhar assim, não realiza o controle? As juntas eleitorais e o CNJ, beleza? Agora, vamos lá. Eu disse para vocês que qualquer juiz ou tribunal podem realizar o controle de constitucionalidade. Só que a gente tem que visualizar, dentro dos tribunais, a gente não tem apenas um órgão. Dentro dos tribunais, a gente vai dividi-los em vários órgãos. Por exemplo, no STF, a gente tem aqui a presidência, que é um órgão, presidente do STF. A gente tem o plenário, que é a junção de todos os 11 ministros, tá? E temos também 2 turmas, cada turma composta aqui por 5 ministros do STF, beleza? Então, 5, primeira e segunda turma, presidência e também o plenário do STF. Então, nós temos no STF, só no STF, a gente tem a presidência, que é um órgão, as turmas, 2 turmas, então a gente já tem aqui 3 órgãos e também o plenário, tá? Beleza? Então, quando a gente fala em tribunal,
pode ser que a decisão tenha sido dada por algum desses órgãos, não somente o plenário, beleza? Mas muita atenção que no tribunal a declaração de inconstitucionalidade tem que ser dada com base no artigo 97 da CF. Esse tem que ser com base no artigo 97 da CF. A declaração de inconstitucionalidade nos tribunais deve se respeitar a reserva de plenário. Vamos entender melhor aqui. Vamos fazer um zoom aqui no STJ para a gente entender que o STJ tem, dentre outros órgãos, a presidência, por exemplo, o STJ tem o plenário. O plenário é composto por 33 ministros do STJ. Nós temos aqui a Corte Especial, que é um órgão que foi criado para exercer as funções do plenário, tá? Então, ela é composta, a Corte Especial é composta por 15 ministros. Nós temos 3 sessões aqui com cedilha, né? Composta por 10 ministros cada, beleza? E nós temos 6 turmas, compostas por 5 ministros cada, tá? Então, geralmente, um recurso especial será direcionado aqui a uma das turmas do STJ. Então, por exemplo, nós temos lá 6 turmas. Tem 2 turmas de natureza criminal, 2 de natureza de assuntos civis, né, processo civil aqui, e 2 relacionadas aqui à administração, beleza? E aí, se houver uma necessidade de uniformização de jurisprudência sobre as turmas ali, aí eles se reúnem na sessão. Aí nós temos basicamente 3 sessões, né? Uma de natureza criminal, de natureza difusa, civil ali, né? E uma de natureza administrativa, né? De assuntos relacionados à administração, beleza? E aí, a sessão ela se reúne para uniformizar a jurisprudência das turmas que sobre ela estão subordinadas, tá? E se houver divergência entre turmas, e quem resolve aqui o problema é a Corte Especial. A Corte Especial é um órgão que é criado para fazer as vezes do plenário, tá? Para fazer as vezes do plenário. Então, muita atenção, se você quiser anotar no seu material, que nos tribunais que tenha mais de 25 membros, então, tribunais que tenham mais de 25 membros, isso então não serve para o STF. Por quê? No STF a gente tem 11 membros, tá? 11 membros aqui. Então, no STF não tem como a gente aplicar essa regra. Nos tribunais que tenha mais de 25 membros, por exemplo, no STJ, que a gente tem aqui 33 ministros, né? É possível criar uma corte especial, um órgão especial, nos termos do artigo 93, composto, esse órgão, de 11 a 25 membros, para exercer as funções delegadas do plenário, tá? Então, o plenário, ele pode delegar as funções para essa corte especial. Então, essa corte especial poderia realizar as competências que a Constituição ou as leis elas dão para o plenário. Então, quem pode exercer, no caso concreto, essa corte especial. Quando será criada, então, a corte especial? Quando no tribunal tiver mais de 25 membros, e aí essa corte especial que será criada, ela será composta de 11 a 25 membros, sendo metade escolhida aqui por antiguidade e outra metade por eleição, tá? Compondo, então, aqui essa corte especial. Então, a corte especial ela tem a função do plenário, beleza? Então, se eu falar cláusula reserva de plenário, a decisão pode ser dada pelo plenário ou por essa corte especial, tá? Não pode ser dada nem pelas sessões e nem pelas turmas, fechou? Belezinha? Bem, pessoal, então essa aqui é a composição, né, de alguns órgãos ali do STJ. Aí eu pergunto, suponhamos que um indivíduo, ele propôs uma ação aqui, ó, no primeiro grau da Justiça Estadual. E aí ele interpôs o recurso e foi para o TJ. No TJ, se ele decide, geralmente acaba o processo. Mas se a decisão do TJ violar a lei federal, aí eu posso interpor um recurso para o STJ. O STJ que vai funcionar ali como defensor das leis federais, tá? E se a decisão desse TJ violar a Constituição, eu posso interpor um recurso para o STF. Esse recurso para o STJ é chamado de recurso especial, mais conhecido como RESP, tá? E o recurso do TJ para o STF é chamado de recurso extraordinário, o RE, tá? Bem, note aqui que aqui são recursos de decisões do tribunal. Eu interponho um recurso aqui da decisão do tribunal e pode ir ou para o STJ ou para o STF, a depender de como aquela decisão violou, tá? Uma lei federal ou a Constituição, belezinha? Fechou? Bem, note então aqui
que o juiz de primeiro grau ele pode declarar uma lei inconstitucional de forma incidental, né? Como a gente viu o controle incidental, eu peço o direito e aí na fundamentação o tribunal, o juiz pode declarar aquela lei inconstitucional, beleza? Aí eu pedi aqui, por exemplo, um mandado de segurança para me dar o direito subjetivo que eu estou querendo e eu tenho aquele direito porque eu entendo que uma lei que violou um direito meu, ela é inconstitucional. Aí o juiz pode falar assim, realmente essa lei é inconstitucional e por isso você vai ter o seu direito, tá? E aí suponhamos que o recurso foi interposto aqui para o TJ. No TJ, ele também pode reconhecer aquela lei inconstitucional. Só que no TJ, geralmente aqui, ó, numa apelação, por exemplo, do primeiro grau para o segundo grau, o recurso ele será distribuído não para o plenário, será distribuído aqui para uma turma, para uma câmara do Tribunal de Justiça, beleza? E aí, se aquela câmara entender que realmente a lei é inconstitucional, eles vão ter que remeter o processo para o plenário, para que o plenário decida sobre a causa e depois volta o processo sobre a inconstitucionalidade da lei, né? E depois o processo volta para a turma, para que a turma decida sobre a causa em si, sobre o direito subjetivo, tá? Porque a gente tem uma decisão, geralmente numa decisão, ela é dividida aqui, uma decisão judicial dividida em 3 partes. Quais são as 3 partes que compõem uma decisão judicial? Nós temos o relatório, tá? O relatório, uma decisão judicial aqui, uma sentença, um acórdão, né? Ela tem um relatório, ela tem a fundamentação, e ela tem o dispositivo, O dispositivo é onde na decisão consta a decisão em si sobre o direito do titular aqui do direito, né? Então, eu propus uma ação ordinária, impetrei um mandado de segurança, um habeas corpus, e pedi um direito específico, né? Aí é nesse dispositivo que o tribunal ou o juiz vai falar assim, com base no exposto, na fundamentação, defiro o direito e reconheço o seu direito. Vai lá, existe o seu direito assim, o assado, né? Só que nessa fundamentação, se o argumento para o meu direito for o reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei, então na fundamentação a gente vai ter que resolver esse problema antes de dar o seu direito, tá? Reconhecendo a inconstitucionalidade. Lembrando aqui que um juiz de primeiro grau pode, na fundamentação, reconhecer que uma lei é inconstitucional e no dispositivo dar o direito subjetivo para o requerente, tá? No tribunal, aquele recurso é distribuído para uma turma, para uma câmara, tá? A câmara pode dar o direito, só que a câmara não pode declarar uma lei inconstitucional, porque na câmara eu devo observar aqui a reserva de plenário. Então, o que acontece? Para declarar a lei inconstitucional, aquela câmara vai remeter o processo para o plenário vai decidir sobre a inconstitucionalidade da lei, e depois o processo volta para a Câmara para decidir sobre o direito aqui, ó, no dispositivo. Belezinha? Fechou? Vamos então entender melhor aqui no STJ. Suponhamos que o tribunal negou o direito e aí eu interpus aqui um recurso para o STJ, um RESP. Chegou no STJ, o meu processo foi distribuído para uma turma, tá? Foi distribuído aqui para uma turma, uma das 6 turmas, beleza? A turma é composta por 5 membros do STJ. A turma, ela vai reconhecer o meu direito ou não. E se a turma entender que uma lei é inconstitucional e por isso eu tenho direito, antes de dar o meu direito, ela vai remeter o processo para a Corte Especial ou para o plenário, né? No caso do STJ aqui, como tem a Corte Especial, o processo vai para a Corte Especial. A Corte Especial, então, do STJ vai se reunir, aqueles 15 ministros ali vão se reunir para decidir se aquela lei é ou não inconstitucional, tá? Decidida aqui pela Corte Especial se a lei é ou não inconstitucional, o processo volta para a turma reconhecer ou não meu direito. Vamos aqui exemplificar num habeas corpus. Suponhamos que o indivíduo impetrou um habeas corpus aqui no primeiro grau da Justiça Estadual. Ele foi preso e tal, houve ilegalidade ali na prisão dele. Qual que é a ilegalidade? Suponhamos que ele interpôs um recurso, um habeas corpus aqui, por entender que ele teria direito à liberdade, porque ele entende que a lei do pacote anticrime é inconstitucional, tá?
O juiz de primeiro grau dá ou não o direito dele, vai para o tribunal. No tribunal, o Tribunal de Justiça pode falar assim, você realmente tem um direito ou não tem um direito. Se o processo for para o STJ, aí estou falando aqui do habeas corpus, né? Chegou no STJ, a turma pode reconhecer o direito desse indivíduo e dar ordem de habeas corpus. Só que, se a fundamentação para dar o direito daquela pessoa foi reconhecer a inconstitucionalidade, esse habeas corpus vai ter que ser remetido para a Corte Especial. Vão se reunir aqui os membros da Corte Especial para declarar aquela lei inconstitucional ou não. Tá? Declarada a lei inconstitucional, o processo volta para a turma para que ela conceda ou não a ordem de habeas corpus, beleza? Então, o controle é realizado aqui, ó, o controle de constitucionalidade é realizado na fundamentação. E é no dispositivo que eu vou pedir o direito subjetivo, a liberdade, o meu direito líquido e certo, enfim, tá? Beleza? Aqui é o direito líquido e certo, e na fundamentação a gente analisa aqui o controle de constitucionalidade. Por isso que o controle é uma questão prejudicial. A gente realiza o controle de forma incidental para reconhecer o direito subjetivo do requerente aqui, o bem da vida que a pessoa está querendo, beleza? Note então, ó, se cair na prova de vocês recurso extraordinário, recurso especial, nesses recursos a gente realiza o quê? O controle difuso de constitucionalidade, não é concentrado, é o controle difuso, ações específicas aqui, né? Os próprios recursos são exemplos de controle difuso, desde que seja feito aqui um controle na fundamentação do pedido. Belezinha? Fechou? Então vamos agora, pessoal, analisar algumas exceções ao FUBENT, tá? FUBENT é assim, ó, FUBENT. É uma expressão estadunidense em inglês, né, para designar um banco cheio. Banco cheio é a reserva de plenário. Então, o tribunal deve estar cheio, tá? O tribunal deve estar cheio para realizar o controle, ou seja, ou o plenário ou a corte especial, que faz as vezes do plenário, nós temos o artigo 93, beleza? Agora, tem alguns casos que a gente vai ter exceção. Exceção à cláusula reserva de plenário. Quais são as hipóteses em que o órgão fracionário... Então, ó, o que é um órgão fracionário? Uma turma é fracionário, a sessão é fracionário. Agora, o plenário, a corte especial, não é órgão fracionário. Isso seria, então, a competência do tribunal pleno, né? Do banco cheio do FUBENT aqui, tá? Bem, hipótese, então, de exceção. Hipótese, então, que o controle incidental de constitucionalidade aqui no controle difuso pode ser realizado por órgão fracionário, tá? Então, será realizado por órgão fracionário. Quais são as hipóteses aqui de controle podendo ser realizado por órgão fracionário? Muito bem. Se for para declaração de constitucionalidade, porque o artigo 97 fala que para declarar uma lei inconstitucional tem que se observar a reserva de plenário. Então será por decisão de maioria absoluta ou do plenário ou do órgão especial, tá? Então, no caso da inconstitucionalidade, reserva de plenário. Agora, se for para declarar a lei constitucional, neste caso não precisa observar reserva de plenário, beleza? Então vamos lá, suponhamos que aquele habeas corpus que chegou no STJ foi distribuído para uma turma. Se a turma entender que a lei é constitucional, não precisa de mandar o processo para a corte especial. A mesma turma já pode negar o direito de habeas corpus por entender que a lei é constitucional. Agora, se a turma entende que aquela lei é inconstitucional, aí sim tem que mandar o processo para o órgão especial ou para o plenário para decidir sobre a inconstitucionalidade da lei, beleza? Então, olha, primeira exceção, se o órgão fracionário declarar a lei constitucional, não precisa observar reserva de plenário. Qualquer juiz ou tribunal, então, no Brasil, pode declarar uma lei constitucional, beleza? Fechou? Bem, o órgão fracionário, quando se tratar de órgão fracionário do STF, tá? Por exemplo, suponhamos que esse recurso extraordinário chegou no STF, e no STF o recurso extraordinário é distribuído para uma das duas turmas. Nós temos duas turmas no STF composta por 5 ministros. Então, as turmas do STF podem declarar uma lei inconstitucional. Então, no Supremo Tribunal Federal, não precisa de observar o quê? A reserva de plenário. Porque, como a Suprema Corte já é a Corte Constitucional, já é a Corte que tem como função precípua a guarda da Constituição, neste caso,
não precisa os órgãos fracionários observar reserva de plenário. Então, a primeira e a segunda turma do STF podem sim declarar uma lei inconstitucional, mesmo que o plenário não tenha se pronunciado sobre aquela causa, beleza? Então, segunda exceção aqui à reserva de plenário é se tratar de órgão fracionário do próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, se for de TJ, de STJ, de TRF, de STM, de TST, de TSE, de TRT e de TRE, tem sempre que observar a reserva de plenário, tá? Beleza? Se for para declarar lei inconstitucional, beleza? Agora, mesmo no Supremo, se for órgão fracionário, pode declarar lei inconstitucional, porque o Supremo já tem esse status de órgão que exerce o controle de constitucionalidade, beleza? Bem, terceira hipótese aqui, se já houver declaração de inconstitucionalidade, ou pelo plenário do STF, tá? O plenário do STF, o plenário do tribunal, pelo STF, ou se já houver súmula do STF, tá? Então, olha, se, por exemplo, o recurso chegou aqui no TJ, e o meu recurso chegou no do TJ aqui, só que teve um outro recurso de um outro colega, ou meu, de um processo meu, chegou no TJ, e o próprio TJ já tinha observado a reserva de plenário naquele primeiro recurso. Então, se o TJ já tinha exercido a reserva de plenário em outro processo, declarando uma lei inconstitucional, o meu recurso sobre o mesmo contexto, sobre a mesma causa, não precisa observar mais a reserva de plenário. Então, a Câmara aqui do TJ pode declarar uma lei inconstitucional se já houver pronunciamento prévio do TJ. Ou ainda, suponhamos aqui que o meu recurso chegou para o TJ. Meu processo foi distribuído por uma Câmara do TJ, só que o STF já tinha declarado aquela lei inconstitucional. Não precisa do órgão fracionário observar a reserva de plenário, ele mesmo já pode reconhecer inconstitucionalidade com base naquela decisão do STF. Ou ainda, se já houver súmula do STF naquele sentido, então ele pode, o órgão fracionário, declarar uma lei incidentalmente o quê? Inconstitucional, beleza? Então, muita atenção nessa terceira hipótese aqui, se já houver declaração de inconstitucionalidade pelo plenário do tribunal, TJ, TRF, STJ, ou ainda se já houver declaração de constitucionalidade pelo STF ou se houver súmula do STF, tá? Então, suponhamos aqui que o meu processo chegou no STJ. Meu processo foi distribuído para uma turma. Só que o plenário, que é a Corte Especial do STJ, já tinha declarado aquela lei inconstitucional. Então, não precisa do órgão fracionário remeter o processo de novo, porque já tem uma decisão prévia da Corte Especial. Ou ainda, se já tiver decisão prévia do STF, ou se houver súmula do STF no mesmo sentido, tá? Da inconstitucionalidade da lei. Próxima hipótese aqui, se houver decisão de turma recursal de juizado. Porque no juizado, a estrutura do juizado não é a mesma estrutura aqui que a gente visualiza no Poder Judiciário como um todo, tá? No juizado, a gente vai ter ali o processo sendo julgado por um juiz de primeiro grau, tá? E o recurso vai para uma turma de juízes de primeiro grau. Então, aquela turma de juízes de primeiro grau se reúne e aí essa turma pode declarar uma lei o quê? Inconstitucional, incidentalmente, não precisando mandar o processo para o TJ. Então, nas turmas do juizado, não precisa observar o quê? A reserva de plenário, tá? Próxima exceção, se houver interpretação conforme decisão do STF aqui, entendendo que se o órgão fracionário realizar a interpretação conforme a Constituição, tá? Na interpretação conforme, o juiz ou o tribunal, eles reconhecem que há várias interpretações daquela lei, e aí ele reconhece a constitucionalidade de uma das interpretações. Se isso ocorrer, não há necessidade aqui de observar a reserva de plenário. Então, para realizar a interpretação conforme a Constituição, não precisa observar a reserva de plenário, beleza? E próximo aqui, no caso de não recepção. Pessoal, como assim não recepção? Se houver inconstitucionalidade, reserva de plenário. Agora, essa lei anterior ao parâmetro, o órgão fracionário pode sim declarar aquela lei não recepcionada. Não precisa observar reserva de plenário no caso de não recepção de normas pré-constitucionais, tá? Aquelas normas que foram criadas antes do parâmetro, beleza? Então, no caso de não recepção, não precisa observar reserva de plenário, também tem decisão do STF nesse sentido aqui, belezinha? Só, então nós vimos aqui a regra da reserva de plenário e exceções da reserva de plenário. Coloque no post-it, anote aí, essas exceções, elas são muito,
muito importante para a sua prova, tá? Só, agora, próximo ponto aqui do controle difuso de constitucionalidade, a gente vai analisar os tipos de ação que admitem aqui o controle difuso. Como eu disse, é qualquer juiz ou tribunal, sendo observada a reserva disciplinar nos tribunais aqui, tá? Nos termos do artigo 97, com base também aqui observada aqui também as exceções, tá? Então, se é qualquer juiz ou tribunal, o controle difuso de constitucionalidade pode ser realizado em qualquer ação, qualquer ação. Professor, como assim qualquer ação? O controle difuso pode ser realizado numa ação ordinária, do procedimento comum, numa ação de competência do juizado, pode ser realizado aqui numa contestação, né, na resposta do réu naquele processo, pode ser via recurso na apelação, pode ser no recurso especial, pode ser no recurso extraordinário, tá? Pode ser no remédio constitucional, num mandado de segurança, no mandado de injunção, numa ação popular, no habeas corpus, no habeas data, pode ser numa ação civil pública, pode ser numa ação de improbidade administrativa. Então, é qualquer ação judicial pode ser realizada aqui o controle, tá? Qualquer ação, inclusive aqui qualquer demanda, né? Qualquer ação ou recurso, beleza? Ou recurso pode se realizar, beleza? Então, não há aqui uma ação específica do controle de constitucionalidade, beleza? Então, muita atenção que se amanhã aparecer na sua prova que o STF realizou o controle de constitucionalidade num recurso extraordinário. Neste caso, não é controle concentrado, meu querido. Se houver recurso extraordinário, o controle é difuso, beleza? Porque foi por meio de um recurso extraordinário, beleza? Fechou? Bem, vamos agora falar dos legitimados que podem pedir aqui a realização do controle incidental, né, na fundamentação. Muito bem. As partes, tá? As partes podem pedir aqui para o juiz ou tribunal realizar o controle, tá? Quem são as partes? A parte autora ou a parte ré, tá? A parte autora ou parte ré. Então, as partes podem pedir a realização do controle. Se houver intervenção de terceiro, o terceiro interveniente aqui nessa ação também pode pedir para realizar o controle. O MP, nas ações que ele propõe, e até nas ações que ele exerce aqui a sua função de fiscal da ordem jurídica, tá? Beleza? Então, o MP pode pedir para realizar o controle, tanto nas ações que ele atua como parte, como nas ações que ele atua como fiscal da ordem jurídica, beleza? Que mais? Isso, o juiz ou tribunal de ofício, tá? O juiz ou tribunal de ofício. No caso do tribunal, muita atenção aqui, ó, que no caso do tribunal, deve-se observar a cláusula da reserva de plenário, a cláusula do full bench, tá? Full bench, beleza? No caso da declaração de inconstitucionalidade de ofício. Suponhamos que a parte não pediu. Então, ela pede um direito aqui na ação, e aí ela não pede para declarar uma lei inconstitucional. E aí o tribunal pode declarar aquela lei inconstitucional para negar ou conceder o direito, mesmo que a parte não tenha pedido aqui, tá? Então, de ofício. Ocorre que no tribunal tem que se observar a reserva de plenário, se for para declarar a lei o quê? Inconstitucional, beleza? Isso aconteceu, por exemplo, quando o CPC entrou em vigor, nós tivemos clientes que propuseram ação em Goiás de relação ao concurso de Minas Gerais. Se é relação ao concurso de Minas Gerais, a autoridade coatora, o órgão responsável, é lá de Minas Gerais. Então, deveria ter proposto ação em Minas. Pois é, só que o próprio CPC, ele trouxe uma regra específica que já existia para a União na Constituição Federal, tá? Então, contra a União, o autor pode promover uma ação no domicílio da sua residência, tá? Porque a União tem caráter nacional. E aí o CPC, ele trouxe essa possibilidade, por exemplo, de moradores do estado de Goiás que fizeram concurso em Minas, propor ação em Goiás, tá? No TJ Goiás, para impugnar uma decisão lá de Minas Gerais, tá? Um ato administrativo de Minas Gerais. E aí o que acontece? A gente pediu para dar o direito dele aqui em Goiás, no TJ de Goiás, e o juiz, ele entendeu que aquele dispositivo do CPC era inconstitucional. Então, neste caso, foi uma declaração ex officio, de ofício pelo juiz, tá? A gente recorreu, aí quando chegou no tribunal,
o relator ele entendeu que a decisão do juiz estava correta, então ele reconheceu a inconstitucionalidade e remeteu o processo para Minas. Ocorre que a gente fez um pedido informando que, se o relator entendeu que o juiz de primeiro grau estava certo, então o relator entendeu que aquela lei era o quê? Inconstitucional. E se ele entendeu que aquela lei era inconstitucional, então ele deveria remeter o processo para o plenário do TJ para decidir sobre a questão. E aí foi o que o relator fez. Ele remeteu o processo para o plenário, aí o plenário ficou de decidir, tá, sobre essa situação. Só para você entender aqui que no tribunal também pode ser ex officio, desde que seja observada aqui a reserva de plenário, tá? Muita atenção que no caso de recurso extraordinário, aqui ó, recurso extraordinário para o STF, a doutrina fala que não é possível que o STF reconheça de ofício, tá, por meio do RE. Por que não é possível reconhecer de ofício a inconstitucionalidade de uma lei? Por quê? Porque deve haver já o pré-questionamento da matéria pelo tribunal. Então, por isso que o STF não poderia reconhecer que de ofício a inconstitucionalidade da lei, porque a própria parte já deve ter demonstrado esse pré-questionamento aqui no tribunal, com base no artigo 102, parágrafo 3º da CF, belezinha? Só, então a gente viu aqui, ó, o controle difuso, que ele teve origem nos Estados Unidos, que no Brasil ele foi inserido na primeira Constituição Republicana em 1891. A gente viu que o controle difuso é aquele realizado por qualquer juiz ou tribunal, devendo se observar que a reserva de plenário nos tribunais, tá? Então não é qualquer órgão que realiza, beleza? Que o controle difuso, ele realiza o controle no caso concreto, então o controle concreto, ou controle incidental, né? Então não é a causa principal. A gente viu aqui como se estrutura um tribunal, né? Que ele não é composto só pelo plenário, tem vários órgãos, e que se eu for para declarar uma lei inconstitucional, tem que observar a regra do FUBENT, tá? Ou plenário ou a corte especial. A gente viu que tem exceções à reserva de plenário, tá? Que são essas hipóteses aqui. A gente viu quais são os tipos de ação e os legitimados aqui para pedir o controle de constitucionalidade. Próximo ponto aí, pessoal, no controle difuso de constitucionalidade, qual que é o parâmetro? Isso, muito bem, as normas constitucionais, tá? Então, parâmetro são as normas constitucionais. Muita atenção que ela pode estar em vigor ou já revogadas. Em vigor ou já revogadas, ou ainda com eficácia o quê? Exaurida. Desde que, neste caso, de normas constitucionais já revogadas ou com eficácia exaurida, eu tenho que demonstrar que a ilegalidade ocorreu naquele momento que aquela norma constitucional estava ainda em vigor, beleza? Bem, então vamos aqui verificar que pode ser, olha, normas constitucionais em vigor, já revogadas com eficácia exaurida, constante da parte permanente, porque o preâmbulo ele não é norma constitucional e por isso não pode ser levado aqui como parâmetro do controle de constitucionalidade, tá? As emendas também, tá? Em vigor, já revogadas ou com eficácia exaurida, desde que eu demonstre que naquele momento da legalidade aquela norma constitucional estava em vigor, tá? Normas previstas no ADCT também, tá? E também nos tratados internacionais sobre direitos humanos, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da CF, que são aqueles tratados sobre direitos humanos aprovados nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos e por 3/5, tá? Então, o parâmetro, ele é bem mais amplo do que no controle abstrato, na ADI, por exemplo, que é bem mais restrito, né? Então, na ADI, não pode ser normas constitucionais já revogadas ou com eficácia exaurida, tá? A gente vai ver que na DPF é possível, mas na ADI não, beleza? Bem, qual que é o objeto do controle aqui? Isso, muito bem. De acordo com a doutrina, o objeto do controle de constitucionalidade aqui no controle difuso é qualquer ato do poder público, qualquer ato do poder público, abrangendo aqui ato normativo, lei, emenda constitucional. Professor, emenda constitucional também. A emenda constitucional ela pode ser declarada inconstitucional, então ela pode ser também objeto aqui. Não precisa ser normativo, pode ser qualquer ato do poder público, pode ser reconhecido aqui incidentalmente a sua inconstitucionalidade, a sua incompatibilidade com a Constituição Federal, beleza? Qualquer ato normativo ou não, sendo lei federal, estadual, municipal, não tem aqui uma restrição do objeto, beleza? Tamo junto? Então, qualquer ato normativo ou não, tá? Qualquer ato normativo ou não, beleza? Então, qualquer ato normativo ou não que for de encontro ao parâmetro pode ser declarado o quê? Inconstitucional, beleza? E quais são os efeitos da decisão
no controle difuso de condicionalidade? Muito bem, a gente vai analisar aqui os efeitos subjetivos e os efeitos temporais, tá? O efeito temporal da decisão. O efeito subjetivo, em regra, ele é inter partes, tá? Em regra, ele é inter partes. Ou seja, a decisão que reconhece a inconstitucionalidade da lei, como eu peço o direito que dá o bem da vida, né, um direito subjetivo, ou um direito potestativo requerido aqui, se eu peço um direito e peço aqui o controle incidental, neste caso, quando se realiza o controle, ele tem efeito apenas para aquela parte que pediu aquele direito. Não tem efeito erga omnes, tá? Então, essa é a regra no controle difuso de constitucionalidade, que a decisão que reconhece aqui a inconstitucionalidade tem efeito o quê? Inter partes e não erga omnes. Agora, o STF pode ampliar os efeitos, tá? O STF pode ampliar os efeitos. Quando o STF realizar o controle difuso, ele pode ampliar os efeitos aqui. Como pode ser ampliado os efeitos para erga omnes, tá? Então, ampliação dos efeitos. Então, vamos colocar aqui, ó. Ampliação dos efeitos para erga omnes e vinculante. Olha, nós temos aqui três possibilidades que a doutrina nos traz. A primeira delas é se o Senado, no exercício da sua competência privativa, prevista no artigo 52, inciso 10, suspender a decisão do STF no controle difuso de constitucionalidade. Muita atenção, que esse artigo 52 para a doutrina, ele só se aplica às decisões que declaram a lei inconstitucional no controle difuso. Por quê? No controle abstrato de constitucionalidade, a decisão do Supremo já tem, por força da própria Constituição Federal, efeito erga omnes. Então, essa competência do Senado de suspender uma lei declarada inconstitucional pelo STF é somente no controle o quê? Difuso concreto de constitucionalidade. Belezinha? Fechou? Bem, o STF também pode editar uma súmula vinculante, nos termos aqui do artigo 103A da CF, e neste caso, o STF ele já imprime um efeito vinculante erga omnes daquela decisão. Vinculante acaba vinculando quem? Os demais órgãos do Poder Judiciário, os demais órgãos, não próprio STF, tá? E a administração pública. Não vincula o Poder Legislativo na sua função principal, na sua função principal, que é a função legiferante, fazer leis, tá? Pode haver até uma edição de uma nova lei contrária àquela decisão do STF, né, como reação legislativa aqui, beleza? E também tem aqui uma teoria que foi capitaneada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, que é a teoria da abstrativização das decisões do STF no controle difuso. Então, e o STF já aplicou, tá? O STF já aplicou essa teoria da abstrativização em vários julgados, tá? Pelo próprio Supremo Tribunal Federal, conferindo nas suas decisões, no controle difuso concreto de constitucionalidade aqui, no controle incidental, efeito erga omnes, servindo para todos, né? Vinculando aqui a administração pública e os demais órgãos do poder judiciário, tá? Então, já se aplicou aqui, tá, pessoal, a teoria da abstrativização. A regra é que tem efeito interpartes, mas a gente pode ampliar aqui para efeito erga omnes nessas três hipóteses, tá? Suspensão pelo Senado, súmula vinculante ou ainda a teoria da abstrativização, quando o próprio STF reconhece o efeito erga omnes vinculante dos seus próprios julgados no controle difuso concreto de constitucionalidade. E por fim, o efeito temporal das decisões do STF. Olha, para a gente falar aqui do efeito temporal, a gente tem que rememorar que a gente adotou a teoria da inconstitucionalidade originária. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui a Constituição, a gente tem aqui a Constituição de 88, CF/88. Suponhamos que a CF foi criada e posteriormente a gente criou aqui uma lei. Então, uma lei aqui depois da Constituição, beleza? E aí eu pergunto, se essa lei nasceu compatível com a Constituição, ela é constitucional, beleza? Beleza. Agora, se ela nasceu incompatível com a Constituição, ela nasceu inconstitucional. Então, quando a gente fala em constitucionalidade, é uma constitucionalidade o quê? Originária, ela nasce inconstitucional. É como se ela não deveria ter nascido, já que ela é inconstitucional, ou na forma ou na matéria aqui no conteúdo, tá? Aí suponhamos que, posteriormente, lá na frente, a gente vai realizar o controle
de constitucionalidade dessa lei, tá? A gente vai verificar se ela não é compatível. E pode ser que seja feito no mês seguinte, no ano seguinte, 10 anos depois, 30 anos depois. Isso já aconteceu, né? Várias vezes aqui, do controle ser realizado muitos anos depois da edição daquela lei. Só que, se ela nasceu inconstitucional e o STF declara a sua inconstitucionalidade, a regra é que ela tenha feito o quê? Isso, muito bem, que ela tenha feito ex tunc, tá? Então, a decisão aqui, ó, no controle de constitucionalidade, em regra, tem efeito ex tunc. Ou seja, desde a origem. A teoria que a gente adotou aqui da declaração de constitucionalidade é a teoria da nulidade. Se eu nulifico aquela lei, é como se ela nunca tivesse existido. Inclusive, existindo aqui o efeito repristinatório de eventual lei que essa lei possa ter revogado. Tá? Então, faz surgir uma lei anterior àquela que foi revogada por essa. Tá? Por quê? Porque o efeito é ex tunc, desde a origem. Fechou? Agora, muita atenção que é possível realizar modulação de efeitos. Como assim, professor? A lei não nasceu inconstitucional? Sim. Só que o STF, pelo princípio da segurança jurídica, relevância aqui para o Estado brasileiro, a gente pode imprimir efeito ex nunc a partir dessa data aqui, efeito ex nunc, que é o desde agora, né? Pode ser uma data entre a entrada em vigor daquela lei e a declaração de constitucionalidade, a partir de determinada data, ou ainda pode ser pro futuro. Então, a partir do trânsito em julgado da decisão, ou ainda pro futuro. Beleza? Então, pode ser, havendo modulação de efeitos, pode ser mudado aqui os efeitos da decisão. Que a decisão de inconstitucionalidade aqui, declarando a inconstitucionalidade, ela passa a produzir efeitos a partir de determinada data, a partir do trânsito em julgado, a partir de determinada data no futuro, beleza? Então é possível que isso aconteça, tá? Se o STF simplesmente declarar a lei inconstitucional, o efeito vai ser ex tunc. Agora, é possível modular os efeitos. E a modulação de efeitos pressupõe 2/3 dos membros julgando naquele sentido. Então, a modulação pressupõe um quórum de 2/3 dos membros do STF, tá? Se são 2/3, no mínimo 8 membros, para realizar a modulação de efeitos. A declaração de inconstitucionalidade pressupõe maioria absoluta, mas a modulação de efeitos pressupõe no mínimo 8 membros, tá? Então, 6 ministros do STF podem reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, mas a mudança de efeitos de ex tunc para ex nunc ou para o futuro a partir de determinada data, só se houver 8 membros julgando naquele sentido, beleza? Bem, e muita atenção aqui, pessoal, que a modulação de efeitos foi prevista inicialmente no controle abstrato, prevista aqui na lei 9868 de 99, que é a lei da DI, e o CPC em 2015 previu também nos artigos 525, parágrafos 12 e 13, e 535, parágrafos 5º e 6º do CPC, tá? Então o CPC já trouxe aqui, trazendo a previsão expressa para modulação de efeitos em controle difuso concreto de constitucionalidade, beleza? E assim a gente finaliza aqui a nossa aula de controle difuso de constitucionalidade, beleza? Então, a gente preparou você aqui para gabaritar controle de constitucionalidade e controle difuso. Nos encontraremos na próxima aula para falar sobre o controle abstrato de constitucionalidade. Tamo junto, até mais e tchau!